Hoje a gente vai falar do que se pode chamar de punição e recompensa dos nossos atos aqui no mundo físico. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Ki Tetse, hoje focando nos parágrafos 54 e 55 do Zoar, sexto ano de leitura. Muitos de nós achamos que o mundo funciona com base em punição e recompensa dos nossos atos, né? Que se a gente faz algo bom, Deus recompensa a gente, e se a gente faz algo ruim, Deus pune a gente. E o Zohar explica para nós que não é bem isso que funciona. Pode ser algo até parecido, mas não é bem isso. Então, hoje você vai entender como é que funciona. O Zohar explica que, na verdade, talvez seja mais lógico pensar mais em termos de causa e consequência. Que todos os nossos atos são a causa de uma consequência, né? Geram uma consequência. E aí o Zohar explica que é o seguinte: todos os nossos atos, eles podem ser feitos da maneira, digamos, correta, e você já vai entender o que significa esse correto, ou da maneira incorreta. Como assim? Os atos, por natureza, eles têm um jeito apropriado de serem feitos e uma maneira, portanto, inapropriada. A maneira apropriada, o Zohar diz, que é do seguinte modo. Metaforicamente, você pode entender o seguinte. Você tem o tetragrama, né, que é o nome de Deus composto por 4 letras. E este nome, ele tem, portanto, uma sequência correta, como qualquer palavra, né? Por exemplo, fazendo aqui um paralelo, claro, guardadas as devidas proporções. Se eu quiser escrever o meu nome, eu tenho que escrever Y-A-I-R, certo? Se eu escrever em outra ordem, eu escrevi o nome errado. Então o Zohar diz que é assim também com o nome de Deus. Quando eu vou fazer um ato no mundo, eu vou escrever o nome de Deus. Escrever o nome de Deus tem que ser feito na ordem correta. E assim é com o ato, deu para entender? Então, quando eu vou fazer o ato, eu tenho que fazer ele nesta ordem. E a maioria de nós, então, na maior parte do tempo, faz do jeito correto e é como se eu estivesse escrevendo o nome na ordem correta. Primeiro o Yud, depois o Rei, depois o Vav e depois do Rei. Se por acaso eu fizer na ordem inversa, eu fiz o nome na ordem contrária, e isso é o que dá problema para mim. É o que na minha cabeça eu vou entender como uma punição. Eu vou fazer o ato e eu vou ter problema, eu vou ter dor de cabeça, eu vou ter sofrimento, o ato vai dar errado, né? Vai dar todas as questões que na minha cabeça vão ser, Deus está me punindo. Eu vou entender como Deus está me punindo. Em bom português é como se talvez eu falasse assim, eu pus a carroça na frente dos bois, tá? Então é um jeito genérico que o Zohar está falando. Todo ato, não importa qual seja, tem um modo certo de fazer, né? Que significa escrever do modo correto ou não. Agora, o Zohar vai mais a fundo. O que significa, então, fazer do modo correto? Pôr os bois na frente da carroça e não a carroça na frente dos bois. Escrever o nome da maneira correta e não da maneira invertida. Ele vai para uma outra linguagem e explica que é o que a Kabbalah chama de receptáculo e de luz. Tudo que a gente vai fazer na vida é tentar receber luz. Tá? Cada ato que a gente vai fazer, o que a gente está tentando fazer é receber luz do mundo espiritual. Mas para receber essa luz, eu preciso ter um receptáculo. A Kabbalah ensina que eu não consigo receber luz se eu não tiver o receptáculo. Para receber, portanto, a luz, primeiro eu preciso criar o receptáculo. Tá? Então é outra linguagem para falar a mesma coisa. Então, tudo bem? Se eu for receber a luz sem o receptáculo, equivale a escrever o nome de Deus do modo errado. Ou seja, equivale a fazer um ato de modo inapropriado, equivale a ter a dor de cabeça, o problema, o sofrimento e entender como uma punição. Eu recebo a luz, porque a luz sempre vem, mas essa luz não se sustenta, essa luz não se mantém. E em vez de ser de fato luz, que me daria prazer, satisfação e alegria, essa luz me traz problema. Essa luz bate na minha cabeça, digamos, e me dá problema. Então, nessa outra linguagem que o Zohar está usando, o que seria o correto? Eu primeiro construir o receptáculo para depois chamar essa luz, para depois invocar a luz.
Resumo da ópera, o Zohar está mais ou menos dizendo para nós o seguinte: cada ato que você quer fazer na vida tem que ser feito minimamente de maneira planejada, tem que ser feito sem afobação, tem que ser feito com um pouco de raciocínio, com um pouco de planejamento, no momento correto. Não pode ser feito por impulso, não pode ser feito, por exemplo, por ego, na reação, como a gente diz na Kabbalah. Tá? Geralmente esse tipo de ato é feito sem o receptáculo. Esse tipo de ato é feito invertendo o nome de Deus. Esse tipo de ato é feito colocando a carroça na frente dos bois. E aí é o tipo de ato que no fim das contas a gente vai falar, é Deus me punindo. É o tipo de ato que a gente vai ver e vai resultar em, a conclusão a gente vai falar, é o ato que eu olho e digo, esse aqui me deu dor de cabeça, me deu sofrimento e no fim das contas não deu certo. Um bom dia a todos e tudo de bom.